O juízo do grande trono branco também é importante que você marque em Apocalipse capítulo 20. Juízo do grande trono branco. Parece um trava-língua, né? Isso. Apocalipse 20, do verso 11 ao 15. Preste muita atenção à leitura mais extensa, mas é importantíssima. Diz assim, João, quando teve a visão sobre o fim, sobre o tempo do fim, ele disse: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, ele era tão grande, ele era tão grandioso, que nem o céu e a terra dava para comparar. Eles saíam da frente, sai do meio, porque ele está chegando. Amém? Você já parou para pensar em Deus assim? Verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Vamos entender até aqui para não deixar escapar nada. Os mortos, grandes e pequenos, aqui não fala de estatura, fala de importância. Não importa se são famosos, se são poderosos, ou se são simples e humildes, todos estarão de pé, de frente ao grande trono branco. E quem está sentado nele é o rei. E ele diz: e abriram-se os livros. Entenda esses livros como se fossem backups, HDs, onde estão sendo armazenados todas as ações, todos os atos, todas as obras, todas as palavras, todos os pensamentos de alguém. Tá claro? Para cada um o seu. E depois deles abriu-se outro livro. Então, abriram-se os livros individuais e depois o livro da vida. Isso tá claro? E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Veja que não pelo que estava escrito no livro da vida, mas pelo que estava escrito nos livros, segundo as suas obras. Toda vez que você lê a obra aqui, entenda a ação, a atitude, o que alguém faz. Estou frisando isso porque alguém que não conhece o linguajar bíblico pode interpretar como alvenaria. Entende? Isso já aconteceu. Então, eu friso, parece tão bobo, pastor, eu sei, você sabe, mas tem gente que não lê a Bíblia que não sabe. Ela não consegue ligar obra, certo, a outra coisa, senão obra, trabalho. Tá claro? Sim, irmãos? Sim. Verso 13. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, quer dizer, depois que estão secos, depois que estão vazios, depois que entregam ou devolvem todos os mortos que neles havia, eles foram lançados onde? No lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, ou seja, foi lançado na segunda morte. Ressuscitou para morrer de novo. Isso está claro? Vamos adiante. Então, eu tenho aqui alguns pontos primordiais da doutrina do juízo, que requer um pouco de atenção, é um pouco mais profundo, então, por favor, preste atenção. E se acontecer de você, pastor, teve uma coisa lá que eu não entendi, você depois pode me procurar, e eu vou tentar tirar essa dúvida. Se eu não conseguir, eu vou estudar um pouquinho mais até conseguir. A gente vai chegar lá. Tudo bem? Então, vamos lá. Pontos primordiais aqui. Primeiro, todos teremos de comparecer
Em relação ao juízo eterno, todos vamos comparecer. Ou iremos comparecer ante o tribunal de Cristo, ou iremos comparecer ante o juízo do grande trono branco. Você percebe que são duas etapas. Então, vamos lá. Os justos, né? Ou seja, os salvos, guarde isso aqui, obreiros. Os salvos que fazem a obra e a vontade de Deus. Fazem a obra de Deus e a vontade de Deus. Certo? As duas coisas. Fazem o quê? A obra e a vontade. Não é ou, é e a vontade de Deus. Em Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Da mesma forma que um pastor pega as ovelhas e tira de perto dos bodes, Jesus disse: eu vou fazer com os meus servos. Verso 33: E porá as ovelhas aonde? À sua direita. A sua direita. Os salvos estarão aonde? Brigue com isso quem quiser, mas está na Bíblia. Os bodes estarão aonde? 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 Achou ruim? Reclame com Deus. Então dirá o rei a quem? À sua direita. O quê? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado. Atenção a essa palavra, porque ela é chave crucial aqui. Ela está dizendo: o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Tem pessoas que relê e não percebe o que está sendo dito aqui. Jesus está dizendo: vocês que vencerem, vocês que foram fiéis, vocês que me serviram, eu vou separar vocês de perto dos bodes. Os bodes vai tudo? As ovelhas tudo? Para a direita. E vai pegar as ovelhas e vai dizer somente a elas, na presença dos outros: vinde. Venham, venham. Chega. Glória a Deus. Benditos do meu Pai. Benditos do meu Pai. Ou seja, o meu Pai olha para vocês e diz: bem-aventurado, abençoado, amado. Benditos do meu Pai. É meu Pai quem bendiz. E ele diz: vocês vão possuir como herança o reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Isso significa que quando Deus cria o mundo, Ele cria um reino. Ou não? Está aqui. Reino que vos está preparado. Não será, ele está desde a fundação do mundo. Eu separei aqui outros dois textos só para poder dar um embasamento ainda maior. Em Mateus 5:5, Jesus diz claramente, falando sobre os benditos, sobre os bem-aventurados, ele diz: bem-aventurado quem? Os mansos. Por quê? Porque herdarão a terra. A terra. Herdarão a terra. Por favor, eu queria que você abrisse na sua Bíblia. É preciso que você abra na sua Bíblia e guarde isso. Você não deve ouvir ninguém, pregador nenhum, sem comparar com a Bíblia.